Shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos aqui ao canal da AIN, Aliança Israelita Natsratim. E é uma honra ter você aqui exatamente no dia de hoje, mas se você ainda não me conhece, meu nome é Radassa, seja muitíssimo bem-vindo e bem-vindas aqui ao nosso canal. Por que especialmente no dia de hoje? Porque hoje é o dia que o Sagrado me permite completar mais um ano de vida. Então, os nossos sábios dizem, fica aqui um hidush, né, uma novidade para você, caso você ainda não saiba. Hoje, para mim, né, é o dia do meu aniversário, então é quando o Sagrado diz para mim que o mundo não seria tão bom sem a minha existência. Então isso, segundo os nossos sábios, é uma big declaração de amor e claro que eu recebo com muito agrado, né? E como diriam alguns, até mesmo com o rosto ruborizado de tanta felicidade e contentamento por isso. Bem, outra questão também é que a nossa, muito mais do que a gente falar da meditação que nós vamos fazer, hoje, né, Bezrat Hashem, eu vou trazer algo novo para nós, sabe? Eu quis entender por que Miriam e Yosef foram tão especiais dentro, né, do Shem que nós estaremos meditando e também a idade aproximada dela. De que nós estamos falando? Hoje nós vamos meditar no Shem, que é o Ren, tá? É a letra Het e Nun Sofit, tá ok? Esse Shem a gente encontra lá em Maasei Yehoshua, popularmente conhecido como Lucas, mas Maasei Yehoshua fala de Atos de Yehoshua, tá? Capítulo 1, né, Perek 1, Pasuk 30, 1:30, que diz assim, ó, vou ler aqui em hebraico e depois eu vou trazer a tradução pra gente. Vayomer Hamalá eleha ki atiri Miriam ki matzati hem lifnei ha Elohim. E disse o mensageiro a ela, não temas, Miriam, porque achaste graça diante do Eterno. Então esse Shem que nós vamos meditar, ele está exatamente aqui na expressão, deixa eu pegar aqui, matzati hem, achaste graça, tá? O que é o Ren, né? O que é essa graça, esse favor imerecido que infelizmente as pessoas acham, algumas pessoas, né, vamos colocar assim, acham que só está, entre aspas, no Novo Testamento. Muito pelo contrário, a gente tem muito mais a expressão Hesed, né, a expressão graça na aspas Antigo Testamento do que no Novo, porque na verdade o Hesed, né, a graça do Eterno, ela existe e é no sentido de atemporal. O que eu quero dizer de atemporal? Ela existe antes da fundação do mundo, então ela permeia todas as eras, não é exclusivo de uma época, tá? A graça não surgiu a partir de Yehoshua, não, a graça existe desde, tá ok? Bom, então, esse Shem, ele está manifesto na dimensão da graça divina, favor imerecido e beleza espiritual, tá ok? Que repousa sobre aqueles escolhidos para cumprir propósitos elevados do plano divino. Então, esse Ren, né, essa graça do sagrado, essa beleza espiritual, ela repousa, né? Ela habita em quem? Em quem foi escolhido para cumprir um propósito elevado. Então, dentro disso, antes da gente falar das outras especificações, eu quis entender hoje, né, por que Miriam, né, e Yosef sim, né, a gente já tinha uma percepção, mas eu queria entender por que ela foi escolhida, né, por que os dois foram escolhidos. Deixa eu deixar claro uma coisa aqui já de pronto para vocês. Yosef não foi um mero coadjuvante, tá ok? Muito pelo contrário, ele tem uma participação extremamente ativa dentro dessa, como eu vou dizer, dessa fecundação do Mashiach, ou dessa manifestação, materialização do Mashiach, e a gente vai entender isso aqui hoje. E eu estou feliz também, porque hoje o Shem que a gente vai meditar graça, né? Vem de Hesed, vem de bondade, entre outras coisas.
caiu exatamente no dia do meu aniversário. E como eu falo para os meus talmidim, eu aspas, nunca sei qual é o Shem que a gente vai meditar. Em que sentido? Hoje eu vou meditar nesse Shem. Não, a gente tem uma sequência lógica, digamos assim, dentro de cada capítulo, e aí a gente vai seguindo. Eu estou feliz porque Hesed, de fato, para ser honesta com vocês, inclusive é algo que eu preciso ser trabalhada para poder exercer mais Gevurah do que Hesed. Então vamos lá. Bom, por que Miriam ela foi escolhida? Essa é a primeira pergunta que a gente vai responder. Então, a gente tem 3 perguntas a responder. Primeira, por que Miriam foi escolhida? Segundo, por que Yosef foi escolhido? E terceiro, qual era a idade aproximada que ela tinha quando o malar, né, quando o mensageiro foi enviar a ela essa mensagem. Então, diz assim, ó, deixa eu só um minuto aqui, que eu tô aqui com as minhas informações. Bom, Miriam, por que Miriam foi escolhida? Primeiro, o nome dela, a gente precisa entender qual é o nome dela, tá? O nome dela é Miriam Bat David, tá? Miriam Bat David. Então, o que torna Miriam Bat David? A gente precisa gravar isso, a palavra David, tá? David. Por que Miriam foi escolhida? Primeira coisa, o que a torna especial? Segundo a tradição judaica, os escritos do segundo templo, Miriam não foi escolhida por acaso. Ela possuía características espirituais e linhagem que preparavam para este papel. Então, por isso que eu falei que é importante a gente gravar o David. Por quê? Porque ela ela, além de ter características especiais, não bastava apenas as características, ela precisava ser de uma linhagem. Me permita a expressão, e de forma alguma ela, como eu posso dizer, ela tira o mérito de Miriam. Poderiam existir mulheres até mais elevadas do que ela, mas na verdade, por não ser da linhagem de David, não poderia ser escolhida. Então aí entra aqui uma coisa que não faz parte do script, né? Cuidado com quem você se relaciona, cuidado com quem você casa. Por quê? Porque isso automaticamente vai influenciar muito na sua linhagem. Abrindo um parênteses aqui, deixa eu dizer uma coisa para as mulheres, tá? Mulheres, quando você for se relacionar com alguém, busque saber como é esse filho com a sua mãe, não especificamente pelaquela questão de que como ele trata a mãe dele, vai tratar você. Não é por esse mérito, não. Porque me chegou a informação de que uma pessoa, isso acontece sempre, né? Implicava aí muito com a sogra. Resumo da ópera, casamento acabou. Tá? Por quê? Porque esse filho, principalmente, tá? E me permite, é uma pessoa das minhas relações, então eu conheço o relacionamento. A mãe sempre foi uma boa mãe, né? E o que acontece? Esse filho, né, perdeu o pai. Então, quando o pai morreu, ele assumiu, né, a mãe, vamos colocar assim, nos cuidados, para não deixá-la sozinha. E o que a esposa queria fazer? Colocar os dois um contra o outro. Essa briga, minha querida, não minha querida a esposa, minha querida nós mulheres, essa briga nós sempre vamos perder. Mulheres, nunca coloque o seu esposo contra a mãe dele, nunca, se você quiser manter o seu casamento. E sim, falando para todo mundo agora, o que acontece? Eu falo na qualidade de psicanalista, tá? Gente, de fato, é um fato que quando você casa com alguém, você casa com a família daquela pessoa. E agora eu vou dar um recadinho aqui para as sogras, tá? É natural a sogra amar o genro e é natural a sogra odiar a nora. Sogras, não importa se é do genro ou se é da nora, trate bem a sua nora, porque se você chegar na velhice, com certeza absoluta você vai precisar dela. E não é só para você ter dinheiro e ela te colocar num lar de repouso, né? Uma casa para repouso, não. Você vai precisar dela, tá? Vá por mim, você vai precisar dela. Então, sogras, seja da nora e seja do genro, trate bem, sogras, trate bem a sua nora, sogras, trate bem o seu genro, porque você vai precisar dos dois
vou nem falar na velhice, em algum momento da sua vida. Dito isso, a linhagem ela é de extrema relevância, tá? Então, assim, até mesmo para o cumprimento das promessas que o sagrado tem. Então, Miriam, ela era descendente do rei David, né, o Meler David, da tribo de Yehudá. Então, aí isso cumpria a promessa profética de que o Mashiach viria da semente de David. Isso está lá em Yeshayahu 11:1 e Irmiyahu 23:5. Yeshayahu Isaías e Irmiyahu Jeremias. Então, Miriam foi escolhida dentre outros motivos, tá? Primeiro, ela era da linhagem de Davi e era também automaticamente da tribo de Yehudá, e isso era uma característica que precisaria ter, segundo profecias, para o Mashiach vir. Outra questão também dela era a pureza e dedicação ao Eterno. As fontes do período indicam que Miriam foi criada em ambiente de profunda devoção. Então, ela habitou me permitam a expressão, Miriam habitou dentro de uma redoma, entende? Não no sentido literal da palavra, mas esse ambiente de profunda devoção, um ambiente, a gente vai ver mais à frente, um ambiente de profunda dedicação ao sagrado. Então, a outra coisa aqui também, segundo tradições preservadas, ela foi consagrada ao serviço do templo desde jovem. E aí isso me lembra de Shemuel, o Navi Shemuel, né? O profeta Shemuel, que ele também foi dedicado ao templo e se tornou o Navi, né? O profeta que se tornou. E Miriam vivendo em Kedushá o quê? Santidade. Miriam vivendo em Kedushá e Tahará. Tahará é o que? Pureza espiritual. Algumas meditações passadas, eu estou devendo isso para vocês, não me esqueci, que eu falei de fazer um vídeo falando sobre impureza e pureza, que não está ligado a pecado, tá? Como eu expliquei em meditações, já foi na meditação Tarô, que, por exemplo, a gente precisa ir a um cemitério, né? Eu particularmente tive que sepultar minha mãe. Recentemente eu fui acompanhar, né, uma amiga que o Eterno recolheu a mãe dela. Então, ao entrar em contato com o cemitério, automaticamente eu entrei num estado de impureza, né? Então, de tumar impureza. Entrei no estado de tumar. Isso significa aqui que eu estava impura. Eu estava em pecado? Muito pelo contrário. Eu estava cumprindo uma mitzvah de consolar um enlutado. Mas o ambiente que eu estava era impuro. Então, eu precisava fazer o quê? Um mikveh. Precisava fazer uma pureza espiritual. Então, Miriam, ela vivia, tá? Era um estado constante. Ela vivia em Kedushá, em santidade, e Tahará, que é pureza ritual e espiritual. E segundo o proto-evangelho de Yaakov, né, conhecido como Tiago, que é um apócrifo do 2º século, mas baseado nas tradições orais judaicas, menciona que Miriam foi educada no templo até os 12 ou 14 anos. Então, além de ter, né, uma família que vivia em profunda, como se fala? Em profunda santidade, tá? Em profunda devoção, até os 12, 14 anos ela viveu a serviço do sagrado dentro do templo. Então, depois dela ter sido desmamada, automaticamente ela foi levada, foi conduzida até o templo, como foi de novo com o profeta, né, com o Navi Shemuel. Outra característica de Miriam, né, o terceiro ponto aqui falando de Miriam, bom, vamos lá. Por que ela foi escolhida? Recapitulando, pela linhagem davídica. Segundo, pureza e devoção e dedicação ao Eterno. Terceiro, que é o que a gente vai falar agora, Anavá. O que é Anavá? Anavá é humildade. Então, Miriam, ela tinha Anavá e disponibilidade. Quando o anjo, quando o malar, né, quando o mensageiro vai até ela de imediato, ela responde o quê? Hineni. Hineni é o que? Eis-me aqui. Então ela demonstra humildade, que é a Anavá, ao aceitar o chamado divino sem questionar sua capacidade, tá? Então sua resposta, Hineni, é a mesma que Abraham, Moshe e os profetas deram diante do chamado do Eterno. Então,
da mesma forma que Abraham, Moshe e os Neviim, né, os profetas disseram para o sagrado Hinene, da mesma forma Miriam falou também. E aí é muito interessante a gente entender a questão da prontidão. Eu sempre falo isso quando a gente está falando de Emuná, que é um dos meus temas preferidos, né, que é mal traduzido como fé. Eu sempre digo que o seguinte, primeiro a gente coloca o pé, depois o Eterno coloca o chão. Então, quando o Eterno chega diante de Miriam através do Malá, ela fala, Hinene. Entende? Hinene, eis aqui a serva do Senhor. Então, se o Malá chegar diante de você para te dizer que você também vai trazer o Mashiach, eu vou explicar o que isso significa na nossa realidade. Será que você também vai dizer Hinene? Né? Então, o que é trazer o Mashiach dentro da nossa realidade? É trazer a salvação. Né? O Mashiach é o ungido que traria a salvação. E eu e você somos o Mashiach dessa geração, porque nós fomos comissionados pelo Sagrado para trazer a salvação. Tá ok? E a gente já falou isso aqui 500 vezes, porque o que é salvar, né? Salvar é ensinar a Torá e conduzir o outro em Torá. Porque o Mashiach veio para isso, né? Em 1 João 3 ou 4, vai falar 3, né? Do 9, eu acho, a partir do 8, vai falar que ele veio para desfazer as obras de Hassatã. E qual era essa obra? Nos desviar da Torá. Então, nesse exato momento que eu estou aqui te ensinando Torá, eu estou sendo Mashiach para você. E da mesma forma que você, ao ensinar Torá para outras pessoas, você também será Mashiach para ela. Então, se o Eterno chama Hadassah para trazer o Mashiach, será que, claro que eu já disse Hinene, mas esse não é o ponto, você também disse Hinene, mas será que se o Eterno te chamar para algo mais, porque é sempre uma crescente, será que a cada chamado eterno, que o Eterno fizer para nós, ou para mim e para você, será que eu vou falar Hinene de imediato sem questionar? Será que você vai falar Hinene de imediato sem questionar? Miriam falou Hinene de imediato, sem questionar. E o quarto ponto do que tornou Miriam tão especial, que é exatamente o Shem, que a gente vai meditar, que é o Rem, que é a graça divina. Quando ouvimos o Shem Rem, como vimos no Shem Rem, Miriam achou graça diante do Eterno. O que isso significa? Que ela foi escolhida não apenas por mérito próprio, mas pela vontade soberana do Criador, que viu nela um Kli, né, ou Keli, adequado para carregar a luz messiânica. Então, o que isso aqui é interessante entender? É interessante entender o seguinte, que não foi apenas... Essa parte é importante, não foi apenas, porque quando a gente ouve, segundo algumas religiões, falando de graça como um favor imerecido, pensa que eu não preciso fazer nada e a graça vai me alcançar. Não, muito pelo contrário, a gente tem que batalhar e muito, né? E muito. Mas por quê? Porque assim, gente, é a lei da oferta e da procura, né? Quanto maior a demanda, mais inferior se torna, né? Menor é o preço, né? E quanto maior a oferta, menor a demanda. E por aí vai. Ou seja, deixa eu falar de novo aqui. Quanto mais produtos a gente tem no mercado, menos preço, né? O custo dele, né? O preço de venda vai ser muito menor. Então, por exemplo, teoricamente, por que pão é barato? Porque tem muito pão no mercado. Por que uma Ferrari é cara? Porque tem pouca Ferrari no mercado. Consegue entender? Então, é nesse sentido. Então, a graça, ela custou muito caro. Ela custou vidas. Ela custou vidas para que a gente pudesse tê-la. Então a gente precisa pagar muito caro para tê-la. Pagar não significa que eu vou dar um dinheiro. Eu preciso fazer por onde. Então Miriam não foi escolhida só. O Eterno quis escolher Miriam, foi lá e escolheu Miriam. Não. Ela viveu pelo menos de 12 a 14. Quando eu digo de 12 a 14, eu estou falando... Se ela tinha 12 anos, foi até o 12, se ela tinha 14, foi até 14, entende? Vamos colocar aqui hipoteticamente 14, tá? Não estou dizendo que foi com 14, só didaticamente. Supondo que didaticamente falando foi com 14 anos. Então Miriam viveu 14 anos de profunda devoção, kedushá e tahará, santidade e pureza ritual e espiritual. E aí ela acha graça. Então as outras não acharam graça? Todas acham graça. O X é que foi para essa
missão e função. Então, achar graça nesse caso de Miriam significa o quê? Que ela foi adequada para carregar a luz messiânica. Ela era um vaso adequado para carregar a luz messiânica. Machia fala que nós somos o Shaul Hachalia, diz que nós somos o templo do Ruach HaKodesh. Se eu sou um templo, eu sou um vaso, eu sou um Keli. Então eu também carrego essa luz dentro de mim, esse Or dentro de mim. Or é luz. Então, como é que está o meu vaso? Será que, de fato, o meu vaso está limpo? Tem santidade nele? Tem kedushá nele? Tem tahará nele? Tem pureza espiritual e ritual para, de fato, eu carregar? Porque eu posso não estar carregando e achar que estou carregando o Ruach HaKodesh e carregando o Mashiach. Bom, pessoal, dando sequência aqui, agora Yosef. Por que Yosef foi escolhido, tá? Então, primeiro o nome dele, Yosef ben David, tá? De novo, vem da linhagem de Davi, da tribo de Yehudá. Só que Yosef, ele não era conhecido como Yosef ben David, né? Yosef era conhecido como Yosef Hatzadik. Tzadik é justo, ele era um justo oculto, e os nossos sábios falam que no mundo há, se não me falha a memória agora, 13 justos, né, ocultos, né, que são 13 Neshamot que sustentam esse mundo, e eles não sabem que são. E os nossos sábios dizem que Yosef, ele era esse Tzadik oculto. Então, ele também não foi escolhido por acaso, né? Não existe acaso. E como diz um Rosh, né? um líder, Yohanan ben Avraham, e aqui eu faço menção honrosa dele, ele disse que a música, né? O acaso vai nos proteger e por aí vai, que eu não conheço a música toda. Ele diz que atribuir algo ao acaso significa que a gente está cometendo idolatria. Então, não é, por acaso, não existe por acaso, existe providência divina, existe Asgarra Pratit, tá? Então ele não foi escolhido por acaso, né? Foi obra do acaso, não. Ele era da linhagem davídica legal, tá? Então Yosef era descendente direto de David, pela linhagem real, e a gente vê isso lá em Toledot e Yehoshua 1, do 1 ao 16, que é conhecido como Marcos. Bom, embora existem algumas linhas teológicas, eu vou só didaticamente falar dessa, a gente não vai entrar nessa abordagem aqui. Embora não fosse o pai biológico de Yehoshua, ele era o pai legal, garantindo a legitimidade davídica necessário para o Mashiach. Por que eu tenho que explicar aqui? Existe uma linha que diz que o Eterno pegou o sêmen de Yosef e implantou em Miriam. E também os nossos sábios dizem que o fato que a adoção, né, ela garante também a linhagem davídica. Então, pensando em termos de adoção, mesmo no sentido da adoção, garante a legitimidade. Miriam também era da tribo da linhagem de Davi, da tribo de Yehudá. Bom, tzadik, o que é um tzadik? Vamos lá, primeiro ponto é linhagem legal, tá? Davídica legal. Segundo ponto, tzadik. Tzadik é o quê? Justo, o homem justo. O texto o chama de tzadik, justo, título reservado apenas para aqueles que vivem em integridade absoluta. E, de novo, Yosef não foi um mero coadjuvante, muito pelo contrário, ele era um tzadik, era alguém que vivia em integridade absoluta. Deixa eu te falar o que é integridade absoluta em termos claros para que você entenda. Yosef era perfeito. Simples assim. Que é? Tô falando perfeito, é perfeito mesmo. Mas não, ele era perfeito, entende? Porque na perspectiva judaica, a palavra para perfeito é completo. Ele era completo, ele era íntegro, não tinha rachadura. Então ele era íntegro absoluto, tá? Diante da Torá. Então, ele era um tzadik, ele era um homem sem igual. Resumindo para você, ele era um homem sem igual. E outra questão, quando descobriu que Miriam estava grávida, ele não a expôs publicamente, o que poderia ter sido feito. Muito pelo contrário, ele demonstrou rahamim. O que é rahamim? Misericórdia. E tzedek, que é justiça ao mesmo tempo. Então ele exerceu rahamim e exerceu tzedek.
misericórdia e justiça ao mesmo tempo, quando a lei, né, a Torá, não é a lei, a Torá permitia ele expô-la, mas não, ele quis arrumar um meio de ocultar a situação. E sensibilidade espiritual. Yosef recebia revelação em sonhos, exatamente como Yosef em Mitzrayim, tá? Do Egito, demonstrando que estava em sintonia espiritual com o Eterno. Então, os nossos sábios dizem que, com exceção de Moshe, né, e também, obviamente, Yehoshua, todos os demais Neviim, todos os demais profetas, o Eterno só falava com eles em sonho. Então, ter sonhos era um sinal profético. Então, Yosef, ele também poderia ser considerado como um profeta por causa da questão de ter os sonhos revelatórios. Ele também obedeceu imediatamente às orientações celestiais, protegendo Miriam e Yehoshua, porque ele não protegeu só Miriam, ele também protegeu Yehoshua. E aí isso faz dele o quê? Isso também faz dele um protetor e provedor, que é o quarto e último ponto, porque o torna especial a ponto de ter sido escolhido. Yosef assumiu o papel de protetor da missão messiânica, garantindo que Yehoshua crescesse em ambiente de Torá, trabalho e retidão. Então, isso aqui é de extrema relevância a gente entender. Yosef não protegeu um menino, entende? Yosef não protegeu o filho. Isso é de extrema relevância. Ele não protegeu o menino e ele não protegeu o filho. Ele protegeu o quê? A missão messiânica. Se você olha para o seu filho como seu filho, entende? Pode não dar muito certo, mas se você olhar para ele e protegê-lo como alguém que faz parte de uma missão messiânica, o seu tratamento com ele vai ser diferente. Talvez seja isso que esteja faltando na nossa sociedade. Olharmos para os nossos filhos não como os nossos filhos, né? Olharmos para eles como portadores da missão messiânica, entende? Então, por quê? Porque cada um, nós temos uma função, nós temos um tikkun, né? Uma reparação a fazer no mundo. Então, se nós olharmos para os nossos filhos, se olharmos para o nosso marido, se olharmos para a nossa esposa, se olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor como portadores desta missão, talvez a gente possa viver numa sociedade muito melhor. E agora, para finalizar, o que eu falei? Que eu falaria sobre o que tornou Miriam especial, o que tornou Yosef especial e agora o que torna a idade de Miriam, tá? O que as fontes indicam? Estimativa segundo fontes judaicas e do período, tá? As fontes não fornecem idade exata. Não há um consenso tradicional baseado, tá? Desculpa. As fontes não fornecem idade exata, mas existe sim um consenso tradicional, tá? Então existe um consenso. É exato? Não. Podemos bater o martelo? Não. Mas existe um consenso baseado nas fontes. Primeiro, o costume judaico do primeiro século. Meninas judias eram desposadas, erusim, que é a expressão que é o noivado formal. Então, erusim é noivado formal. E entenda que o noivado já era o casamento, tá? Só não tinha tido a consumação, não tinha tido a festa. Mas erusim, que é noivado formal. Isso acontece quando? Entre 12 e 14 anos. Então, entre 12 e 14 anos, Miriam, ela foi desposada. Então, ela pode ter recebido essa mensagem desse malá entre 12 e 14 anos. O casamento pleno, que é Nissuim, então Erusim é noivado, Nissuim é o casamento, tá? Ocorria geralmente entre 14 e 16 anos, tá ok? Então, o noivado de 12 a 14, e aí eles estavam noivos, que já era o pré-casamento, e tem o Nissuim, que é de 14 a 16. Outra coisa, no proto-evangelho de Tiago, que já é do 2º século, menciona que Miriam foi consagrada ao templo aos 3 anos, se lembra? Foi desmamada. Então, possivelmente, ela ficou com os pais até 3 anos, depois foi
levada para o templo, né, para o Mikdash, e permaneceu lá até os 12 anos, ok? Então isso é segundo o proto-evangelho no século II. Outra coisa que também diz no proto-evangelho é que após isso, né, após os 12 anos, Miriam foi desposada a Yosef, indicando que ela tinha de 12 a 14 anos no momento da anunciação. Então, quando o Malar informou a ela, ela tinha de 12 a 14 anos, ou seja, o proto-evangelho está de acordo com as fontes do primeiro século. E temos também, para finalizar, a tradição rabínica. A tradição rabínica que vai falar lá na Mishnah, no Sanhedrin 76b, indica que a idade mínima para o desposamento era de 12 anos e 1 dia. Então, supondo que fosse o meu caso, hoje é meu aniversário, então amanhã eu já poderia ficar noiva, tá? Isso sugere que Miriam estava nessa faixa etária, tá? Então, para concluirmos, Miriam tinha entre 12 e 15 anos no momento da anunciação, idade considerada madura e adequada para o casamento segundo o padrão judaico do primeiro século, tá ok? Então, é isso que... É isso que a gente tem em relação a por que ela achou graça, né? E aí, quais são as características que você tem em termos de linhagem real, né? Aí eu falo do nome, sobrenome, falo em termos da tribo, da família, da árvore genealógica. E aqui, um trabalho que a gente faz é exatamente quando a palavra diz lá em Shemot 20, Êxodo 20, né? Visita a iniquidade, né, a transgressão à Torá até a terceira e quarta geração, mas faz misericórdia até 1000, é por causa do Shorash Neshama, por causa dessa árvore de alma, tá? Essa árvore genealógica espiritual. Então, um trabalho que a gente faz através das meditações, isso, claro, de uma maneira extremamente pessoal, é exatamente... consertar, né, retificar, fazer um tikkun dessa árvore genealógica para que a partir das próximas gerações ela já venha nessa árvore, né, com essa raiz, com esses galhos já bons. O que eu quero dizer? Se o Eterno visita a iniquidade até a terceira e quarta geração, a gente precisa romper para as milésimas gerações, até a 1000 geração vir melhor. Então esse é o trabalho que a gente faz também através das meditações. E o que você está fazendo ao meditar pelo Brasil, a gente primeiro medita pela gente, então a gente está se retificando. Então, há uma probabilidade, eu vou falar como probabilidade, porque eu não sei como é que você está fazendo as meditações, se faz uma aqui hoje, outra amanhã, outra daqui a 10 anos... Mas se você mantiver uma constância, uma sequência, você vai estar também retificando a sua Neshama para que a sua geração possa entrar dentro dessa linhagem de 1000 gerações que o Eterno faz misericórdia. Então, as meditações que a gente faz não é só pela gente. Tá, Radassa, mas eu já tenho filhos. Não tem problema nenhum. Eu já tenho netos, bisnetos, tataraneto, não tem problema nenhum. Porque quando a gente medita... a luz que eles estão atrelados a você. Então a luz que você emite, que você nem percebe, automaticamente alcança eles e vai retificando neles até chegar na linhagem pura. Bem, então o Shem que a gente vai meditar, eu já falei que é o Het e o Nun. Você tem o estudo completo no nosso blog, tá? Na descrição tem o link. Então, deixa eu só pegar a aplicação dele aqui, para não ficar totalmente vago para você aqui no vídeo. Esse Shem, aplicação espiritual, o Shem Ren, atua como portal da capacitação divina quando invocado com intenção pura este nome. Então a gente vai fazer isso, a gente vai invocar com intenção pura. Então o que ele vai fazer? Remover o medo diante de missões impossíveis, ativar o favor divino em situações onde não há saída humana, despertar a beleza espiritual interior que atrai a presença do Eterno, capacitar a nossa Neshama, a nossa alma, a carregar propósitos maiores que as nossas próprias forças e dissolver a sensação de indignidade diante do chamado divino. Então a gente vai fazer isso pela gente e vamos também fazer isso pelo Brasil e pelas nações, tá bom? Então, ó, a letra Het e a letra Nun Sofit, que é a letra Nun final, tá?
mão na posição de receber, coluna ereta, enche bem o seu pulmão de ar, sabe? Deixa seu corpo, ó, levantar, mas suga bem, porque quando você inspirar, você já vai estar inspirando esse récede, essa graça, né? Esse favor do sagrado para te dar força, para sustentar e para fazer missões maiores do que a sua capacidade física. Física, intelectual e espiritual, tudo isso. Por que o Eterno faz isso, né? Nos dá algo maior, para que temos, porém, essa excelência em vasos de barro, para que a glória seja dele e não nossa, tá ok? Então vamos lá. Mulher, se você está em estado de nidá, você não pode fechar os olhos para fazer a meditação. Quando você for inspirar, você pode pensar na palavra Rem ou pode pensar em Het e Nun. Fica a seu critério. Vamos lá. Inspirou pelo nariz, segura o ar 2, 3 segundos e solta pela boca. Você vai se ver agora como uma coluna de luz branca dentro de uma Gendavir de cor dourado, maior do que a habitação que você está. À sua frente tem outro Gendavir de igual tamanho e cor. A gente vai fazer diferente hoje. A gente vai trazer para o Gendavir que a gente está, a gente já vai trazer o Brasil, que é do tamanho de uma bola de futebol. O Brasil vai ficar dentro do Gendavir com a gente, no mesmo Gendavir que a gente está. Todas as nações da face da terra que houver um brasileiro nela, a gente vai trazer também para dentro do Gendavir que nós estamos. E todas as nações que têm um estrangeiro aqui dentro, seja residente ou seja turista, no momento em que você estiver meditando, você também vai trazer essa nação aqui para dentro. Então, dentro de uma Gendavir, nós estamos, as nações que têm um brasileiro nela também está, e as nações que têm um estrangeiro aqui dentro também está aqui dentro. Não se preocupe, porque cabe bastante gente e bastante nações dentro do Gendavir com a gente. Então, à nossa frente, no outro Gendavir, a gente vai convocar a letra Het. Vamos iluminar a letra Het, que vai se apresentar na cor branca. Iluminar é como se a gente fosse acender a chama de uma vela, tá? E vamos convocar a letra Nun Sofit, que é a letra Nun final, e vamos colocar também dentro desse Gendavir e vamos iluminar essa letra. Então, a gente tem a palavra Ren completamente iluminada e a gente tem as letras Het e a letra Nun Sofit iluminada. A gente vai convocar Metatron, Sandarfon e Machia para supervisionar essa meditação. E nesse momento você vai interagir diretamente com as chamas. Fique à vontade para interagir como você quiser. E todas as nações que estão, o Brasil e todas as nações que estão dentro do Gendavir que nós estamos, também vai interagir com essas chamas, que nada mais é do que consciência do divino, para fazer aquilo que a gente já mencionou na aplicação espiritual. Fique à vontade para interagir com elas.
Quando você terminar, você pode inspirar profundamente 3 vezes e abrir seus olhos. Bem, Raverim, nossa, que coisa linda. Assim que a gente começou a fazer a meditação, ainda quando estávamos inspirando, eu via já de cara, pessoas estavam assim algemadas, sabe? As algemas, aquela correntezinha, né, da algema, sendo quebradas, e depois eu via pessoas enfaixadas, como se fossem múmias, sabe assim, enfaixadas, e a faixa saindo, né? Então, o Eterno trazendo libertação para as pessoas. Glorificado e engrandecido seja o nome dele. E depois, já no final, interagindo com as chamas, eu via como se fosse meteoros, sabe? Caindo sobre o Brasil, mas porque na verdade era tipo faísca de luz, né? De fogo, assim, e quando tocava nas pessoas, elas eram despertadas, sabe assim? Elas eram despertadas, e o Eterno me falou algo muito bonito, né? Que ele está despertando Neshamot, né? Agora, sabe? Não vai ser para gerações futuras, não, vai ser para agora. Nossa, Baruch Hashem, então tem vidas agora sendo despertadas, Neshamot, né? Sendo despertadas através da meditação que fizemos. Baruch Hashem por isso, Baruch Hashem por isso. Não é, como eu falei, né? Você emite luz, então de repente vai para a posteridade, não, vai ser agora. Então tem vidas, Baruch Hashem por isso, tem vidas sendo despertas agora. Bem, mencione, tá? O que você meditou, verbaliza o insight que você teve. Considere, na descrição tem um link para você fazer parte da nossa comunidade gratuitamente aqui lá no WhatsApp. Então, considere fazer isso, se tornar membro e também, como se fala? E também verbalizar lá pra gente o insight que você teve. Como você sabe, hoje é meu aniversário, eu queria te pedir um presente. De verdade, eu queria te pedir um presente e queria que você colocasse nos comentários qual vai ser o presente que você vai me dar. Qual é o presente que eu queria te pedir? Eu queria que você fizesse uma boa ação hoje, sabe? Fizesse algo, ajudar uma velhinha a atravessar a rua, desse uma tzedaká para alguém. Não é pra gente não, hoje eu não quero te tzedaká não, tá? Hoje é o dia que eu não vou te pedir tzedaká para você não achar que eu tô sendo tendenciosa. Então, eu nem vou deixar na tela o link da tzedaká, eu vou deixar, mas se você quiser dar tzedaká depois, você dá. Mas hoje, eu queria que você desse uma tzedaká para alguém que, quando digo hoje, se você tiver... hoje, esse vídeo não dê de tzedaká pra gente, tá? Eu queria que você desse de tzedaká para alguém que cumpre Torá, por favor. Ou então, para uma instituição de caridade, mas eu queria muito que você me desse esse presente hoje. Que você fizesse uma tzedaká. O que é tzedaká? Você pode ouvir alguém, você pode ligar para alguém simplesmente para dizer, olha, te liguei só para dizer que eu te amo. Pode ser isso, tá? Às vezes eu faço isso. Liga para alguém simplesmente para dizer que você ama. Enfim... Tá? Faça uma contribuição financeira, aí eu quero, faça uma oração por mim, aí eu quero, faça uma oração específica por alguém, mas antes de você fazer a tzedaká, um exemplo, tá? Você vai ligar para alguém para dizer, simplesmente para dizer que você ama. Antes de você ligar, você fale para o sagrado, não para a pessoa. Eterno, eu vou ligar para fulano para dizer que eu amo, para honrar o Senhor pelo aniversário da Hadassah. Eterno, eu vou dar essa tzedaká de X reais, de preferência múltiplos de 18, tá? É só um conselho, múltiplos de 18, então 9, tá? 9 que o valor da vida na contagem do censo era metade de um shekel, e a gente faz hipoteticamente como se fosse o número 9, tá? Simbolicamente, então você faça múltiplos de 9, se for o caso, faça uma tzedaká para alguém, fala assim, Eterno, eu vou fazer essa tzedaká para honrar o Senhor pelo aniversário da Hadassah. De novo, não dê tzedaká para a gente hoje, tá ok? Faça uma tzedaká para outra pessoa, para outra instituição que cumpre Torá, tá? E amanhã, se você quiser fazer uma tzedaká para a gente, tudo bem, mas hoje... Faça sempre para outra pessoa. Pode ser dar um abraço, pode visitar alguém no hospital, enfim,
tá? Pode mandar um e-mail para alguém, um WhatsApp para alguém com uma mensagem. Não é encaminhar mensagens automáticas, não. Manda um áudio, olha só, tô te ligando, tô mandando mensagem. Não é aquelas figurinhas prontas, não. Gente, eu não gosto dessas coisas prontas. Todo dia manda bom dia já pronto. Não, fala bom dia, escreve bom dia. Sabe? Coisa pessoal, não replicando. Tá ok? É isso. Shalom, shalom, lehitraot, que o Eterno continue abençoando você e toda a sua família. E, claro, por favor, compartilha aí com pelo menos 3 pessoas para a gente poder levar a palavra do Criador a mais gente. Shalom, shalom.